6h22, horário de Portugal, do Brasil, e 9h22, horário de Portugal. Seja muito bem-vindo a esse MDS, que é a Maratona da Sabedoria. Todos os dias nós estamos aqui lendo o livro de Provérbios. Deixa eu ver os comentários aqui no Instagram. Deixa eu pegar aqui, ó. Hã? Os comentários são pequenos. Não aparece ao vivo aqui no Instagram, não? Mas aqui não aparece pra mim, né? Teria que ter outra conta aqui, né? Quer ver problema? Quero. Galera, tá chegando aí, seja muito bem-vindo, bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um daqueles dias especiais que nós temos para fazer diferença. Thiago, mas todo dia você fala exatamente a mesma coisa. Que todo dia é um ótimo dia para tocar o terror na terra. Sabe por que eu falo isso? Porque você só tem o hoje. O ontem não existe e o amanhã também não existe. Você tem apenas o hoje. E hoje é mais um daqueles dias que a gente pode tocar o terror na terra. Então seja bem-vindo aí, galera que tá no Instagram, galera que tá no YouTube, e bora fazer a nossa leitura de hoje. Você que está acompanhando aí no... Como que tá no YouTube a tela? Dá para ver também o iPad? Muito bom, a gente preparou aqui alguma coisa diferente para vocês poderem fazer o acompanhamento. Todos os dias nós lemos o livro de Provérbios. Em 2018, quando eu li esse livro aqui, Salomão, o homem mais rico que já existiu, lá eu aprendi o seguinte: se você ler o livro de Provérbios durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. E se você ler ele durante 5 anos, você se torna um milionário. Eu preciso confessar que eu li exatamente por causa da segunda função. E aí eu comecei a entender que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. E é isso que eu quero te convidar nessas lives de Provérbios, nessa maratona da sabedoria, aonde todos os dias nós vamos ler o livro de Provérbios. Dia 12, capítulo 12, dia 13, capítulo 3, dia 20, capítulo 20, dia 30, capítulo 30 e assim sucessivamente. Então, seja muito bem-vindo, bora tocar o terror na terra. Tô vendo aí Diego Rocha, Francisca, Laurentino, tá aí no YouTube, João, Carlos, Fernanda, galera do Instagram, a Ana, o Kleber, a Túlia, a Pri. Bora colocar o foguinho assim, toda vez que você explodir, aperta no foguinho aí, aperta no coraçãozinho e a gente vai começar a nossa leitura de hoje. Que o Senhor ele possa nos dar discernimento, entendimento e clareza. Que toda palavra que for revelada no dia de hoje, ela sirva exatamente para cumprir nosso propósito, que é de fazer a vontade daquele que nos chamou. Que no dia de hoje ele possa trazer uma nova unção para o novo tempo. E esse tempo nós possamos ser ousados e usados. E eu quero te convidar a fazer a leitura de hoje. Provérbios capítulo 13, ele se enquadra exatamente na segunda parte do livro de Provérbios. Para quem já acompanha a Maratona da Sabedoria, sabe que Provérbios é dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes? A parte 1, ela fala sobre o convite à sabedoria. A parte 2, ele fala sobre os códigos dos sábios. E a parte 3, ele fala sobre condutas dos nobres e dos reis. Então, a parte 1, do capítulo 1 ao capítulo 10, fala exatamente sobre um convite à sabedoria. Qual é o convite à sabedoria? A sabedoria fala o seguinte: o conselho da sabedoria é que você busque a sabedoria. Em todos os momentos ela está gritando para todo aquele que é inexperiente ou aquele que é tolo buscar a sabedoria, que é um entendimento. Então, isso na primeira parte de Provérbios acontece exatamente isso. Na segunda parte de Provérbios são os drivers mentais. A gente fala muito sobre drivers mentais. Quando você começar a entender que tudo aquilo que você vive hoje é por reflexo automático daquilo que você pensa, são os drivers que estão instalados. Então Salomão, que escreveu há mais de 3.000 anos o livro de Provérbios, ele coloca os drivers de sabedoria. E a última parte, ele fala muito sobre conduta dos nobres e dos reis. Eu quero te fazer um convite aí para pegar o seu celular, pegar a sua Bíblia, e a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Provérbios capítulo 3 diz o seguinte: o filho sábio acolhe a instrução do seu pai. Quando a gente fala sobre instrução, está falando sobre conhecimento. A instrução ela está vinculada ao conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento ele é o primeiro nível para a sabedoria. Ontem a gente falou sobre isso. Imagina que para alcançar a sabedoria, existe um caminho, existe uma escada até lá. Qual é o primeiro degrau? É o conhecimento. Não tem como você adicionar sabedoria se não tiver conhecimento.
Lembre-se que são dois níveis de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que vem da terra. É uma sabedoria horizontal e uma sabedoria vertical. Depois que eu tenho um conhecimento, eu preciso ter um entendimento desse conhecimento. As pessoas não entendem aquilo que lê. E ontem indiquei um livro chamado Entendes Tudo que Lê. Quando você começar a entender aquilo que você busca como um conhecimento, fica muito mais fácil para subir mais um nível, que é o discernimento. Quando eu começo a discernir sobre as coisas, eu começo a entender aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido para mim. A galera que está aí nos comentários, toda vez que fizer sentido para você explodir a sua cabeça, escreve um putz aí. Ou coloca um foguinho só para entender se está fazendo sentido para você. E a forma que a gente está fazendo essa live, é a primeira vez que a gente colocou o iPad aqui para compartilhar. Me fala se faz sentido para você ou não. Tá? Eu começo a discernir. Então vou lá, eu faço a leitura. Quando eu faço a leitura, eu estou buscando conhecimento. Quando você está aqui na live, está fazendo o quê? Buscando conhecimento. Quando você ouve alguém, está buscando conhecimento. Quando eu começo a buscar esse conhecimento, eu preciso ir para onde? Para aquilo que eu entendo. Quando eu começo a entender isso, eu faço um discernimento, que é o quê? É uma separação daquilo que eu tenho e que faz sentido para mim e daquilo que não faz sentido para mim. Então, eu quero te convidar a começar a fazer esse discernimento. Por quê? Porque eu entro na aplicação. Quando eu atingo a aplicação, isso tudo me leva ao caminho da sabedoria. E ele é um caminho árduo, um caminho estreito. E quando ele fala, o filho sábio acolhe a instrução. Uma das características de todo aquele que é sábio, ele entende que existe um pai. Em todos os momentos ele fala, guarde os mandamentos e a instrução do seu pai. Por quê? Porque a instrução do seu pai, ele te mantém numa vida longa, próspera, em paz. Durante todo o capítulo 13, você vai ver uma inflexão, quer dizer, 2 pontos, onde coloca a sabedoria e coloca a insensatez. Por exemplo, ele começa a falar o seguinte, na parte 1, ele fala, filho, sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Lembra que um tolo, ele nunca vai querer a repreensão. Quer saber se essa pessoa é tolo ou sábio? Repreenda ela, eduque ela, corrige ela. Porque se você corrigir um sábio, ele se torna mais sábio. Se você corrigir um tolo, ele se torna seu inimigo. Por quê? Porque ele não gosta da repreensão. O fruto da sua boca, o fruto de sua boca, um homem desfruta de coisas boas. Mas o que os infiéis desejam é a violência. Eu vou, em todos os momentos, grifar aqui. Se você tiver a sua Bíblia física, já mantenha aí um marca-texto. Mantenha um marca-texto para você indo grifando e vendo aquilo que faz sentido para você. Alguém falou, tem vários códigos no capítulo 13. É poderosíssimo o capítulo 13. É poderosíssimo. Então vamos lá. Deixa eu te pedir, você que já faz parte do movimento, você que está aí no 622, compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Só manda um aviãozinho lá para 3 pessoas que mais fazem sentido e deixa lá, porque quando ela ficar gravada, essa pessoa no tempo certo, ela vai poder ouvir e entender exatamente isso. Quando a gente lê no capítulo 13, versículo 2, ele fala do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas. Eu comecei a falar isso ontem, quem estava na live de ontem, e eu falei, deixa que eu falo amanhã. Eu quero te falar algo muito importante. Deixa eu trazer, eu não sou desenhista, mas talvez fique fácil eu te mostrar isso. Quando a gente fala que da fruta da sua boca, quer dizer, a boca ela só vai falar daquilo que o coração está cheio. Quer dizer, a boca vai enviar para o mundo, para as outras pessoas, aquilo que está cheio no seu coração. E o coração ele está cheio daquilo que são os seus pensamentos. Quando você observa o mundo através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, e eu estou desenhando aqui um rosto só para você entender. Quando você começa a observar o mundo através daquilo que você vê e daquilo que você ouve, isso começa a gerar pensamentos. E aí é interessante que Salomão fala, da forma que eu penso eu me torno. Por quê? Porque isso desce para o meu coração. Desce através do quê? Das minhas emoções. Quando eu falo algo, quem é a primeira pessoa que ouve? Eu estou conversando com a minha esposa e eu falo algo. Quem é a primeira pessoa que ouve?
quando eu tô com meu filho, com a minha filha, e eu falo algo, quem é a primeira pessoa que ouve? Quando eu edifico a vida de alguém com uma palavra, quem é a primeira pessoa que ouve? Quando eu critico, quando eu sou tolo e falo coisas más, quem é a primeira pessoa a ouvir? Tem um livro chamado Quarta Dimensão. O Ian... Como que é o nome daquele Quarta Dimensão? Vê pra mim. Ian... O Paul lá. Vê pra mim. No Quarta Dimensão. Fugiu o nome dele agora. Ian... Escritor do Quarta Dimensão. Livro Quarta Dimensão. Paul Ian Show. É isso? Show. Paul Ian Show. Ele mudou o nome depois pra ser... É David Young. Show. Esse é o nome americano dele. Quando ele começou a pregar nos Estados Unidos, pregar no mundo, ele mudou o nome para um nome americano. Paul Young Show. Paul Ian Show escreveu Quarta Dimensão e ele fala o seguinte. Imagina que você tenha um punhado de lama. Eu pego lama para atirar em alguém. E eu vou jogar isso em alguém. Para que sujar essa pessoa. Mas eu te pergunto, quem foi o primeiro a sujar as mãos? É exatamente se você pega brasas para queimar alguém. Quem é o primeiro a queimar sua mão? Quando você fala, você é o primeiro a escutar. Por isso que da sua boca não pode sair... Não tem como sair fonte de vida ou fonte de morte. Não tem como sair água doce e água salgada. Não tem como ter bons frutos e frutos ruins. Por quê? Porque existe apenas uma fonte, que é o seu coração. E toda vez que eu falo do coração, toda vez que eu falo com o meu coração, eu sou o primeiro a escutar. E às vezes você não entende porque a vida está mal. Presta atenção, você que considera que a sua vida está mal hoje. Presta atenção naquilo que sai da sua boca. Porque a sua boca só vai falar daquilo que seu coração está cheio. Durante muito tempo, atendendo executivos, profissionais liberais, autônomos, eles falavam, mas você parece que entende tudo que eu vivo, que eu sinto, que eu tenho. Parece que você é um vidente. Eu falo, não, é você que está revelando aquilo que está no seu coração. Eu só consigo conhecer as pessoas quando ela abre a sua boca. Por isso que Salomão fala, até um tolo, cara lá vai parecer sábio, porque ele tem menos chance de errar toda vez que ele abre a sua boca. Então, toda vez que sai algo da sua boca, ele já mostra aquilo que está no seu coração. O primeiro a escutar tudo aquilo que sai da sua boca é você. O primeiro a ser edificado através daquilo que sai da sua boca é você. E o primeiro que é amaldiçoado com palavras torpes que sai da sua boca, somente você. E por isso que ele fala, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas. E eu vou tirar esse desenho aqui para você ver e deixar cada vez mais bonito o nosso resumo aqui para você começar a entender. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Pergunta: o que tem no seu coração? Quer saber o que tem no seu coração? Começa a reparar aquilo que você fala. Mas o que os infiéis desejam é a violência. Estou no versículo 2. Versículo 3 agora. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. O sábio sempre vai falar menos do que sabe. Quem guarda sua boca, guarda sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Porque eu te falei, o primeiro que fala é o primeiro que ouvir. O primeiro a ouvir aquilo tudo que você fala é somente você. Então o que eu estou fazendo? Se eu quero guardar a minha vida, eu começo a retroalimentar com tudo aquilo que eu falo. Se você declara coisas boas, se você tem palavras de vida, você é o primeiro a ouvir. Quer dizer, quando eu ouço, eu começo a refletir nos meus pensamentos e Salomão fala, você é aquilo que você pensa. Da forma que você pensa, você se torna. Versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos.
Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Lembra que a gente falou que existem 3 tipos de pessoas no livro de Provérbios? Quem são essas pessoas? Os sábios, os tolos, ou infiéis, insensatos, e os preguiçosos. Existem 3 grandes grupos no livro de Provérbios: os sábios, os tolos e os preguiçosos. E ele vai sempre colocar a característica de cada um deles. Por exemplo, do sábio, alguém que é sábio é alguém que é justo. O que é justo? Justo significa, coloca aí, justo é igual alguém que cumpre a vontade de Deus. Justiça é cumprir a vontade de Deus. Então o justo odeia aquilo que é falso. Se você olhar para Provérbios capítulo 8, está lá: temer ao Senhor é odiar aquilo que ele odeia. Arrogância, orgulho, soberba, maledicência, mau comportamento. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Versículo 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. A gente falou isso ontem sobre servidão. E nada tem a ver com dinheiro, tem a ver com servidão. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Se você começar a notar nessa primeira parte do capítulo 13, você vê que ele coloca as características boas para aquele que é sábio e as características negativas daquele que é tolo. O que é o tolo, Tiago? O tolo é aquele que é insensato. E eu vou te mostrar aqui como se fosse um pêndulo, o tolo. Se você tivesse aqui um pêndulo, e pudesse colocar ele de um lado ou de outro. Quem que é o tolo? É aquele que vive no 880. Ele fica apenas de um lado para o outro. Vive nos extremos. Esse é o tolo. Por quê? Porque Salomão fala que você que é tolo precisa encontrar equilíbrio e bom senso. O tolo ele não tem equilíbrio e bom senso. E aí você começa a ver características de tudo aquilo que a gente fala. Quem guarda a sua vida, eu vou sublinhar de amarelo, aquele que é a característica do sábio. Mas quem tem desejo diligente são amplamente satisfeitos. O justo odeia aquilo que é falso. A retidão protege o homem íntegro. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. A riqueza de um homem serve de resgate para a sua vida. E quando a gente começa a olhar as características negativas, você começa a ver o que é infiel deseja violência. Quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue. Os ímpios trazem vergonha e desgraça, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, mas o pobre nunca recebe ameaça. Ele começa a trazer características positivas e negativas daquilo que busca a sabedoria e daquele que é o insensato. E a gente continua lendo. Se você quiser, vai tirando o print aí da tela. Vai tirando o print da tela para ficar mais fácil para você. Versículo 9 do capítulo 13. Você que está chegando aí nas redes sociais, seja muito bem-vindo. A gente está no MDS. O que é o MDS? É uma maratona da sabedoria. E na maratona da sabedoria é um caminho que a gente vai traçar do conhecimento até a sabedoria. Eu fiz 13 maratonas até hoje e eu entendi exatamente isso. Que o dia da maratona, quer dizer, o grande dia, vai ser o dia do desfrute. Todo o treinamento, toda a dedicação, ela acontece antes disso. Leitura, discernimento e aplicação. Então, todos os dias 6 e 22 do Brasil, ou 9 e 22 de Portugal, ou alguma hora e 22 minutos do seu país, a gente vai estar aqui reunidos para fazer essa leitura de Provérbios. Então, diz o seguinte, versículo 9. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada do ímpio apaga-se.
O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O grande convite da sabedoria é que você busque a sabedoria. Por isso que Salomão chegou e escolheu das 12 tribos 24 pessoas para pedir conselhos, para começar a ouvir. E o grande segredo está nos conselhos. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta, aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Talvez você não leu e não entendeu ainda, mas a árvore da vida, ele está lá no capítulo 8, ele revela exatamente quem é a árvore da vida e o que é a árvore da vida. E alguns capítulos antes, no capítulo 4, no capítulo 5, ele fala, você precisa buscar a sabedoria e abraçar a árvore da vida. Quem é a árvore da vida e quem é a sabedoria? No capítulo 8 ele mostra, estava com Deus antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, quando Deus começa a construir, ela estava com Deus e era o arquiteto de Deus. E ela se alegrava com toda a criação. Essa é a árvore que dá vida. Ele continua falando no versículo 13 do capítulo 13, quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. No capítulo 3, ele fala sobre guardar no coração os mandamentos, instruções e conselhos. Ele fala em todos os momentos para você guardar no coração os mandamentos, instruções e conselhos. Eu estava vendo para você melhorar minha letra. Então você vai ter que ter uma revelação para ler a minha letra. Vocês estão gostando do jeito que está hoje aí? Vocês estão gostando do formato que está hoje? Como que está o YouTube? Não, mas a quantidade de gente que está ali. Só para eu dar um oi para a galera. Dá para ver aí? Tá. O som tá bom no... coisa? Esse áudio tá saindo, tá saindo. Tá. Quando ele fala no capítulo 3, guarde no coração os mandamentos e a instrução e os conselhos. Isso vai te dar vida longa, próspera e em paz. Quando você começar a guardar no seu coração os mandamentos, a instrução e os conselhos, você tem automaticamente uma vida longa, próspera e em paz. No capítulo 15 tem um código poderoso, e eu vou falar mais sobre isso daí. Um código poderoso, alguém já está falando, tem que decifrar os códigos que é a minha letra. Ó, a Carmenzita pegou o código aí, escrever na medida que vai falando, senão só revelação. É só para quem está ao vivo na live. Quem não está ao vivo na live vai ter que só pega os prints, pega só os resumos, ele vai ter que ter revelação. Afinal, o reino é conquistado com esforço. Versículo 14. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta os homens das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista o favor, mas o caminho do infiel é áspero. Presta atenção nisso que a gente está falando aqui. O bom entendimento conquista o favor, mas o caminho do infiel é áspero. Por que é um caminho áspero? Porque é um caminho cheio de pedras. Todo aquele que é infiel, ele não cumpre aquilo que está no coração. E por não cumprir aquilo que está no coração, ele entra num conflito. E talvez você hoje esteja num conflito na sua vida. Você sabe que precisa fazer algo, mas não faz aquilo. Isso começa a gerar um grande conflito no seu coração. Qual que é o grande problema das pessoas hoje? Elas entram em conflito por deixar de fazer aquilo que deveriam fazer. É como se existisse algo te impulsionando para uma próxima fase e você ainda está apegado na fase anterior. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Abandone a fase anterior, porque você já foi chamado para uma fase que vai começar a ter uma aceleração na sua vida. O problema é que você fica olhando cognitivamente, racionalmente,
para tudo aquilo que tem, faz ou fez na fase anterior. Presta atenção, a nova fase exige novas oportunidades, novos talentos, novas pessoas, novos ambientes, um novo conhecimento, um novo nível. Por isso que nós falamos de uma nova unção para o novo tempo. Tempo esse de estender as suas estacas, aumentar o seu acampamento. Você só consegue influenciar se você começar a atingir cada vez novas fases. Quando a gente olha sobre o bom entendimento, ele conquista o favor. Eu vou te explicar o que é o favor. Quando a gente começa a fazer aula na aviação, a pilotar helicóptero, a pilotar avião, nós entendemos que existe algo que sustenta um avião no ar. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O que sustenta um avião no ar é o vento contrário. Às vezes você recebe vento contra e fala, isso aqui eu não suporto mais. Presta atenção, é o vento contra que sustenta uma aeronave no ar. Vem um vento, ele começa a cortar esse ar e aqui embaixo ele faz um efeito chamado efeito Bernoulli, que vai circulando. Se você der um Google, você vai ver, e isso sustenta a aeronave no ar. Presta atenção, o que sustenta uma aeronave no ar é o vento que vem contra quando ela decola. Um vento contra nunca vai alcançar um hangar. Um avião que está no hangar, sem estar em movimento, ele não encontra o favor. Presta atenção, você só vai encontrar o favor quando entrar em decolagem. O favor nunca vai encontrar alguém que está parado. O favor nunca vai encontrar alguém que está desanimado. O favor nunca vai encontrar alguém que está sentado no sofá. O favor nunca vai encontrar alguém que não cumpre aquilo que foi chamado para cumprir. Por isso que a gente fala, o bom entendimento. E quando você começa a olhar para cá, o bom entendimento que te leva à sabedoria conquista o favor. O favor, ele já é um caminho que está sendo soprado. Eu só preciso entrar em movimento. Qual é o grande problema? As pessoas estão no hangar esperando o favor. Falar, não, quando o vento contra bater, eu vou decolar. Não, presta atenção, você só encontra vento que vai sustentar a sua missão, sustentar o seu propósito, quando você começar a decolar e começar a subir níveis de voos. E você vai encontrar esses ventos que vão te sustentar. Por isso que quando eu começo a ter entendimento, eu conquisto o favor. E porque o caminho é áspero? O caminho é áspero daqueles que são apenas sonhadores. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Quer pegar um código poderoso? Tiago, não sei o que é sabedoria ou como chegar na sabedoria. Prudência. Capítulo 8 fala o seguinte, que a sabedoria e a prudência, elas são irmãs. Quando falo que são irmãs, elas têm um relacionamento, elas estão debaixo do mesmo teto. Logo, quando você se torna sábio, você atinge a prudência. Se não consegue buscar sabedoria, seja alguém prudente. Alguém que não se emociona com qualquer tipo de fala, opinião ou comentário. A prudência, ela vive junto com a sabedoria. Quando eu falo que todo homem prudente, ele age com base no conhecimento. Ele não age baseado na emoção. Toda vez que você tomar uma decisão baseada na emoção, tende a estar errado. Por isso, quanto mais eu buscar conhecimento, quanto mais eu buscar entendimento, quanto mais eu buscar a sabedoria, e uma sabedoria que vem do alto, eu me torno muito mais prudente. E eu levo uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Por quê? Porque eu não tomo mais decisão baseada na sabedoria. Escreve aí. As minhas decisões são decisões que vêm do alto. Por quê? Porque tem um texto que diz o seguinte, que é do alto que vem o meu socorro. Por isso que eu preciso ter pensamentos que vêm do alto. Versículo 17, eu não sei como, é 9h52. Tá certo esse relógio, 9h52? Ele começa a falar o seguinte, o mensageiro ímpio está em dificuldade. Tem um texto que é muito massa, por isso que você precisa ler o Provérbios todos os dias, começar a entender isso, e você vai começar a entender como Salomão pensava e aquilo que ele quer transmitir para nós, porque ele não era sabedoria, mas ele teve acesso à sabedoria. Ele foi presenteado com a sabedoria. E ele fala o seguinte, que toda vez que você mandar um mensageiro ímpio, você corre perigo.
Mas quando manda um mensageiro diligente, o seu reino está protegido. Porque o mensageiro diligente, lembre-se que quando Salomão escreveu, você precisa entender o contexto da época. Os mensageiros andavam dias e dias, semanas e semanas para entregar uma mensagem. O diligente é alguém que faz o que precisa ser feito. Ele pegava a mensagem, ele só parava no destino final. Só que o mensageiro que é ímpio, ele cai na dificuldade porque ele vai parando de terra em terra para descansar. Alguns de nós, eu não vou generalizar, mas alguns de nós somos chamados como mensageiros. E eu te pergunto, você tem parado de vila em vila, de cidade em cidade para descansar? Ou você tem corrido para entregar a mensagem? Eu costumo falar que no Brasil nós somos agentes dos Correios. Aqui no Portugal é a CTT, né? Agentes da CTT, eu vou te explicar isso. O que é um agente da CTT, um agente dos Correios? Todos os dias eu vou na base e recebo as correspondências, as mensagens. E presta atenção, ele recebe e ele tem uma rota. Todos nós temos rotas para entregar a nossa mensagem. Existem pessoas ou lugares que não são as minhas rotas. E eu não consigo entregar a mensagem, mas você consegue entregar a mensagem. Existem locais que eu não frequento, mas você frequenta, você consegue entregar a mensagem lá. Nós somos mensageiros dos Correios no Brasil, da CTT aqui em Portugal, ou do FedEx nos Estados Unidos, aonde você mora. Você é um agente que entrega a mensagem todos os dias. Eu te pergunto, as pessoas que vão receber essa mensagem, talvez elas nem te conhecem, mas elas sabem que todos os dias lá na caixa de correio tem uma mensagem para ela. Indiferente se tiver sol ou chuva, os agentes da CTT, do correio, estão te entregando as mensagens todos os dias. E por que alguns mensageiros infiéis querem sentar nos dias de chuva ou nos dias de dificuldades? Quando você começa a olhar e entender que realmente é um mensageiro, que não importa o sol ou chuva, eu só preciso entregar a mensagem. Tiago, todo mundo vai ler as mensagens. Quantas correspondências chegam na sua casa e você nem olha para elas? Eu te pergunto, você culpa o mensageiro? A mensagem só precisa ser entregue por ele. Quando você começar a entender isso, você sai de um mensageiro infiel. Quem é um mensageiro infiel? Que cai em dificuldades. É aquele que fica julgando a mensagem ou para quem vai entregar a mensagem. A nossa função como mensageiro é apenas entregar a mensagem e escrever: eu sou um mensageiro. Eu entrego mensagem todos os dias. Tiago, eu não consigo fazer uma live. Eu não consigo fazer a leitura. Eu não tenho tamanho conhecimento. Você entrega a mensagem com o seu sorriso, com uma fala, com um abraço, com uma gentileza no trânsito, no mercado. Você está entregando a mensagem. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus ele nunca veio educar. Jesus não era um educador, ele era um transformador. Coloca aí, Jesus era um transformador, ele não era um educador. Ele nunca veio implementar algo chamado religião, ele veio implantar um estilo de vida. Tem algo que eu ouço e eu quero repetir para você, talvez fixar de tudo que eu te falei, talvez isso entre no seu coração hoje. Pregue. E se necessário for, utilize as palavras. Presta atenção. Não é aquilo que sai da sua boca, mas é sobre aquilo que você vive. Versículo 18, para a gente caminhar para o fim. Nosso convite é sempre 38 minutos para a gente acabar às 10 horas de Portugal, às 7 horas do Brasil. E eu quero que você leia agora comigo Provérbios capítulo 13, versículo 18. Diz o seguinte: quem despreza a disciplina cai na pobreza. Lá no capítulo 3 fala o seguinte: guarde no coração os mandamentos, a instrução e a disciplina. Mas quem acolhe repreensão recebe tratamento honroso. Aquele que é tolo, ele entende que a repreensão é para deixá-lo... Aquele que é sábio, ele entende que a repreensão é para deixá-lo mais sábio. Só que o tolo não acredita nisso. Porque se você corrigir um sábio, toda a correção do sábio torna
mais sábio. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você consegue anotar características daquilo que vai trazer vida para você. Quando fala sobre andar com os sábios, é procurar as pessoas que têm uma comunicação de fé, amor e esperança. Busque pessoas que têm uma comunicação de fé, de amor e de esperança. Por que eu preciso buscar alguém que tenha uma comunicação de fé, de amor e de esperança, Tiago? Quando Paulo começa a falar para a igreja de Coríntio, que era uma igreja grande, mas passava por diversos problemas, ele fala o seguinte: não importa se vocês falam a língua dos anjos, não importa que vocês façam isso ou aquilo, se você não tiver amor, de nada vai adiantar. E ele explica no capítulo 13 de 1 Coríntios o que é o amor. Só que lá no final ele fala o seguinte: e no fim de todas essas coisas ficará apenas a fé, o amor e a esperança. Seja alguém que queira abraçar a disciplina todos os dias, porque ela vai te gerar vida longa, próspera, em paz. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é recompensa para o justo. Coloca aí, prosperidade é igual crescimento. É igual crescer. Justo é igual vontade de Deus. O homem bom deixa herança para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Versículo 23, para a gente caminhar para o fim. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Que esse capítulo 13, que traz um grande ensinamento de você buscar verdadeiramente a disciplina e ser alguém que ama a instrução. Seja um apaixonado pela instrução. Lá no Velho Testamento, Isaías fala sobre uma característica importante, que é você ter ouvidos de discípulo, uma língua instruída e um rosto de pedra. Essa é a característica de alguém sábio. Ouvidos de discípulo. O que significa discípulo? Discípulo é alguém que é um aprendiz, alguém que está sempre pronto para aprender. Uma língua instruída é alguém, uma língua pronta para o ensino. E um rosto de pedra, independente da situação, ele sabe exatamente o que precisa fazer e ele cumpre. Porque a gente sabe que a única coisa que vai acontecer todos os dias é que cabe o seu mal todos os dias. Jesus já falava, basta cada dia o seu mal. Não tem por que eu oscilar minhas emoções e o meu rosto, ficar angustiado com medo, porque eu sei que todos os dias cabe o seu mal. São momentos altos e baixos, então não tem por que eu mudar o meu rosto, mudar as minhas emoções, mudar aquilo que são os meus planos, mudar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque todo dia cabe o seu mal. Eu preciso apenas amar a sabedoria, a disciplina e a instrução, guardando no meu coração os mandamentos. Então que você seja um apaixonado pela instrução. Que todos os dias você acorde, seja simples como uma criança. E a única coisa que a criança quer é aprender e aplicar. Que o Senhor te faça cada vez mais resplandecer a luz dele em você e você seja sal e luz nessa geração. Sinta-se amado por mim, eu me senti muito amado por cada um de vocês. Vamos tirar um print aqui? Bora tirar um print? Bora tirar um print. Tira um print aí, assim, dá pra ver? Não dá pra ver, né? Tira um print aí. Tirou um print, me marca lá e coloca o maior código que você pegou hoje. Coloca um código lá, não só marca assim, não só posta. Coloca um código que você pegou hoje. E amanhã dia 14,
Sexta-feira. Tem? Tem. Todos os dias, amigo. Amanhã, dia 14, a gente vai ler Provérbios 14. Eu quero te convidar a passar esses 38 minutos com a gente para explodir a sua mente e seu coração. E hoje é mais um daqueles dias que foi preparado, separado para mim e para você. Tem um QR Code aqui na tela, assim, aqui. Tem um QR Code aqui na tela para você entrar no grupo do WhatsApp, no Instagram tá aqui embaixo. Entrar no grupo para quê? Pra receber o resumo. É, mas no Instagram tá em cima dos comentários. Entendeu? Vai ter resumo de Provérbios? Tá fácil demais agora o estudo. Vai ter um resumo que você vai receber lá dentro do grupo do WhatsApp, tá? Então, bora viver essa maratona da sabedoria. Eu vou abrir agora uma caixinha de perguntas. Cadê meu Instagram? Deixa eu abrir aqui, ó. O Stories agora. Fala aí, gente, você que estava no MDS, Maratona da Sabedoria. Hoje é mais um daqueles dias, tá aqui. A galera tá aqui explodindo mentes e corações. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta aqui para você perguntar sobre o estudo de hoje, fechou? Bora aí para quem estava na live de hoje. Tamo juntos. Coloca uma caixinha ali para mim, por favor. Passa lá, essa live vai ficar salva. Quando você chegar lá no feed, coloca um código poderoso. Lembra que toda vez que eu posto as lives lá no feed, é para você encontrar. Lembra que um dos conselhos da sabedoria é andar com gente sábia? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Versículo 20. Então, quando você coloca os comentários lá, começa a criar uma comunidade do MDS. É isso que eu quero te convidar a viver isso a partir de hoje. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Vá cuidar da sua vida e ame a disciplina a partir de hoje. Te vejo amanhã às 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal, ou o horário que você tá aí. Valeu, gente. Tamo juntos. Tchau, tchau.